Boa noite, amigos de trabalho da faculdade. Eu estou aqui na Casa da Cidadania, juntamente com o meu amigo de trabalho, educador social, João Rodrigo Sema, que é educador social aqui na Casa da Cidadania e professor na Fundação Casa. A princípio eu fiz um convite para que ele pudesse estar trazendo algumas contribuições para que possa nos ajudar na nossa formação como futuros educadores e que ele possa estar falando sobre a formação dele, o que levou ele a ser um educador social e quais são as experiências que ele tem dentro dessa formação, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a pedagogia social. Então, por favor, Rodrigo, você poderia estar se apresentando no que você se formou, para que a gente possa estar discutindo sobre os assuntos? Boa noite, é um prazer estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência. A Claudete é minha amiga de trabalho aqui já há alguns anos. Eu estou aqui na Casa da Cidadania já há quase 3 anos, né? A minha primeira experiência na educação acontece a partir do momento que eu resolvo fazer uma faculdade de bacharel em teologia, no ano de 2001, 2002. Após isso, eu acabo entrando para a área mais eclesiástica, a área mais pastoral, e tenho um contato com uma comunidade aqui de Campinas. Me ensino na escola Raquel de Queiroz, ali na Vila União, onde lá eu pude desenvolver o trabalho voluntário como um capelão escolar. Fiz esse trabalho voluntariamente todas as quartas-feiras, no período da manhã, tarde e noite, e fui muito bem recebido pelos alunos. Os alunos, eles sabiam que eu tinha uma sala lá, que eu tinha uma possibilidade de conversar com eles, de ouvi-los, uma escola de periferia com toda a sua necessidade, toda a sua carência, e foi algo muito importante para mim, porque lá eu pude entender que o trabalho social é um trabalho muito importante, mas é um trabalho essencialmente de campo, que a gente precisa estar junto com as pessoas. Lá eu recebi o convite da direção para começar a trabalhar como professor eventual lá, e fiz a minha inscrição no estado e comecei então a me formar, a me capacitar para isso. Depois de bacharel em teologia, então eu fiz as minhas licenciaturas em história, em filosofia, depois fiz pedagogia. Agora estou cursando o meu curso de pós-graduação em transtorno de espectro autismo na área, educação especial. Então a minha experiência ela se dá no âmbito religioso, no âmbito da igreja. Quando eu pude perceber, eu já estava inserido num contexto formal, não é? E eu sei que a pedagogia social ela é muito além disso, né? Ela é algo que a gente faz não formal, né? Ela é algo mais assim, direcionado a pessoas oprimidas, esquecidas pela sociedade, excluídas. E aqui você sabe, Claudete, que a realidade que nós vivemos nesse local de trabalho é uma realidade bem presente, né? São excluídos da sociedade, com quebra de vínculos familiares. Então, estar aqui, para mim, foi uma experiência muito, muito ímpar, né? A gente tem experiências no âmbito religioso, experiências no âmbito acadêmico, experiências formais, né? De estudo formal, ensino médio, ensino fundamental, mas eu não tinha tido ainda a experiência de trabalhar com pessoas em situação de rua, como aqui na Casa da Cidadania. Eu entrei aqui em 2017 e agora em 2020 farei 3 anos como educador social aqui. Então a experiência ela se dá nesse âmbito. E paralelo a isso, quando eu acabo de começar o trabalho aqui também, trabalhando na educação formal na Fundação Casa, em Campinas, trabalhando na Casa Andorinhas, Casa Maestro Carlos Gomes e Casa Campinas, e trabalhando com os meninos de 12 a 18 anos de idade, até 20 anos na verdade, e essa educação ela se dá pelo meio de projetos, pelo sistema formal de ensino, mas também olhando para esse lado do excluído, não é? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como foi a sua adaptação para trabalhar dentro da pedagogia com esse público de excluídos? Você pode me falar? Sim.
Quando eu fui convidado pelo coordenador para trabalhar aqui na Casa da Cidadania, em Campinas, que é um trabalho de uma ONG, né? Instituto Semear, quem é o instituto que é responsável por este trabalho, e é um trabalho que já existe há mais de 10 anos, né? Ele está localizado agora aqui na Vila Industrial, mas já esteve localizado também ali embaixo da ponte mesmo, do viaduto Cury. Esse trabalho é um trabalho já de bastante tempo e com vários educadores que já passaram por aqui, mas eu nunca tinha tido essa experiência de trabalhar com a pedagogia, vamos pensar assim, social, no meio de pessoas excluídas. Até Paulo Freire chega a usar, não usar o termo pedagogia social, ele usa o termo pedagogia dos excluídos, né? Porque é algo totalmente diferente, ou bem diferente do que se trabalhar com uma pedagogia tradicional. Porque quando eu cheguei aqui, antes disso eu procurei, por exemplo, na internet, o que eu devo fazer. As minhas atribuições eram trazer oficinas para eles. Eu não conhecia o grupo, então eu fui pesquisar e pude descobrir que, por exemplo, não se tem muitas, Claudete, materiais escritos sobre isso. Sobre a pedagogia social, sobre o pedagogo, sim, mas a ação do educador social não se tem práticas sociais de educação social com moradores em situação de rua. Você consegue com adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, mas com moradores em situação de rua você não consegue. E eu não consegui. Eu pude, então, aprender uma lição na prática. Qual foi a prática? Que o pedagogo social, a educação social aplicada no campus, em loco, ele deve ser construído com as pessoas em situação de rua. Porque as pessoas em situação de rua, elas têm um perfil completamente diferente daquilo que a gente pensa. A gente pensa que a pessoa está na rua porque ela cometeu algum erro, ou porque ela está usuária de droga, ou ela não quer mais conviver em família. Realmente, muitas dessas histórias são reais, mas existe uma série de fatores que cooperam para que uma pessoa esteja na rua. E o educador, se ele vir com um planejamento pronto e acabado, já determinado, que é necessário ter o planejamento, ninguém está desconsiderando o planejamento, mas para ser um pedagogo social, um educador social, é necessário que você primeiro conheça quem você está se relacionando, o educando. Por exemplo, eu tinha uma ideia de que a maioria das pessoas iam aceitar bem um projeto de alfabetização. Só que eu pude descobrir que mais de 90% dos moradores em situação de rua já são alfabetizados. E não havia a necessidade disso. Dentro da minha visão, sim, eles não tinham tido esse... fazer essa sondagem, né? E percebeu que a necessidade era são outras. Se eu estivesse somente pesquisando, eu não iria encontrar esses dados tão facilmente. Por isso, então, eu pude descobrir na prática que os projetos que eu tinha para eles, na verdade, eram meus projetos, não eram projetos para eles. Porque o que eles precisavam era de outro tipo de abordagem. Então, a experiência que eu tive aqui, ao chegar aqui, eu pude descobrir que as cobranças da instituição eram cobranças para que houvesse um trabalho que tirasse eles dessa situação ou cooperasse para que eles saíssem dessa situação e fossem para uma situação de convívio social, de trabalho, de emprego, de voltar para a família. Esse é o nosso objetivo, mas pudemos aprender, eu pude aprender com isso e com os educadores que também trabalham comigo, até o próprio Alan que está gravando agora esse vídeo, né? Que a educação social, ela é algo muito complexo, ela não é algo simples, é algo que exige muito amor, exige muito respeito por essas pessoas que estão na rua, exige conhecer dessa pedagogia, conhecer desse universo da rua. Por quê? Nós educadores, nós temos um desafio muito grande, porque aquele que vem aqui, você sabe bem, porque você trabalha com os voluntários, porque o voluntário também é um educador. O voluntário, ele não tem, o educador social, ele não precisa ser somente, é importante que ele tenha assim a sua qualificação profissional e tudo mais, mas é mais importante ainda saber que o voluntário que está aqui conosco, ele também ensina de alguma forma. E o morador de rua, em situação de rua, ele tem uma visão do voluntário como alguém que vem fazer um trabalho para ele, e esse trabalho, muitas vezes, é mais do que obrigação dele fazer para o morador de rua, não para todos, mas para a maioria.
Por quê? Porque ele não vem com um discurso de ajudar para mudar. Muitos dos voluntários que participam desse trabalho, não só aqui no centro, mas eu digo de uma maneira geral, eles veem o morador de rua como uma possibilidade de estar perto de Deus, fazendo algo que eles entendem que Deus se agrada. Eles fazem algo para aliviar as suas culpas. E o morador em situação de rua, a pessoa em situação de rua já percebeu isso, que não há vínculo. Sem vínculo, a pessoa que frequenta instituições como a nossa, que é porta aberta, né? A Casa da Cidadania, ela tem porta aberta. Ela não tem, por exemplo, uma regra de entrada e saída. Entra quem está em situação de rua, não pode entrar menores de idade, é claro, maiores de 18 anos, mas não existe como nos outros centros de referência, como o Centro Pop, de outras cidades do Brasil, como a de Campinas, que existe um limite de pessoas. Então nós temos aqui uma série de pessoas que participam da casa, que tem a sua avaliação também dos educadores e voluntários. Então o que eu pude perceber? Que eu tinha que ter um papel aqui, que eu convivo com eles, e eu, os educadores, e você, todos os dias. Sim, exatamente. Então você educa, você fazendo lá a sua alimentação, você fazendo ali o seu cuidado com aquilo que eles estão comendo, e eu com as oficinas que começa a desenvolver. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que as pessoas que estão aqui fazendo o trabalho como voluntário, eles estão sim fazendo aquilo porque gostam deles, mas não há engajamento na maior parte das vezes. E sem engajamento, sem uma preocupação real com o ouvir. Porque qual foi a primeira experiência que eu tive? Que mais do que fazer um trabalho de oficinas, eles precisam de atenção. Exato, a sensibilidade para que possam serem escutados, né? Eles precisam ser ouvidos. E essa atenção que é necessária para eles, ela só é construída com o tempo. Então, o voluntário, ele está aqui uma vez na semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, como alguns grupos têm, não é? Sim. E não se constrói vínculos assim. A pessoa em situação de rua, ela está na rua porque ela sofreu violência, porque ela cometeu a violência, ou porque ela com 70 anos de idade, ela pôde sair da sua casa por uma experiência traumática, talvez de adultério, ou porque adulterou, ou porque foi traída. Então ela chega na rua e ela tem histórias diferentes. E, de uma maneira geral, nós colocamos todas essas pessoas num lugar só. Vou dar um exemplo. Um morador de rua chegou aqui esses dias e disse o seguinte: eu estava lá no centro de referência e foi feita uma palestra, e a pessoa que estava palestrando dizia o seguinte: vocês que são alcoólatras e viciados em drogas, vocês precisam tomar essa atitude. Aí ele colocou e falou assim: não, vocês não, eu não sou. E a pessoa não admitia isso. A pessoa que estava palestrando não pediu desculpas, ela não se retratou, ela simplesmente falou: olha, vocês são usuários de drogas, vocês... Então o rótulo já existe. Sim. Então a experiência que eu tive é que eu tenho tido, na verdade, né, que o educador social, ele tem que fazer uma diferença na vida dessas pessoas. A primeira delas não é tanto dialogar, falar somente, ensinar formalmente ou ensinar por meio de palestras. Não, isso é possível, mas o que eles mais precisam é de tempo para serem ouvidos, de tempo para você conseguir entender a sua situação e reconhecer que cada um tem uma história, né? E essa história, ela é construída. Os vínculos deles já foram quebrados. Eles não têm mais o vínculo familiar. É diferente de um trabalho como educador social em pessoas com adolescentes ou crianças em situação de vulnerabilidade, que existe o vínculo. Para nós é um desafio ainda maior, porque há desconfiança, há a opressão da sociedade que não reconhece como uma pessoa apta a conviver num ambiente social. Então, para nós é muito mais complexo, mas é desafiador também. A gente não tem tanto estímulo, nem tanto dos governos, nem tanto estímulos dos setores públicos e privados para fazendo esse trabalho. A motivação, ela vai depender de nós. Então nós temos que nos motivar e estimulá-los. E aí sim, porque muitos estão desmotivados, que entram aqui estão desmotivados, estão
né? Você conhece, há brigas de faca, há pessoas que se ofendem, se agridem verbalmente em todo o tempo. O que a gente pôde aprender é que essa pedagogia social ela vai acontecer no momento que você escuta essa pessoa, que você para ouvi-la, e que você percebe que a ação do pedagogo social é uma ação libertadora, onde vai trazer, por exemplo, oficinas para eles que trazem sentido à sua vida, a sua vida social, cultural, a gente fazer esse trabalho mesmo de ouvi-los e entendê-los, entender o que eles têm a nos oferecer. Porque ouvindo o que eles têm a nos oferecer, a gente percebe que a gente está mais aprendendo do que ensinando. Você conhece bem as pessoas, por exemplo, que são formadas aqui na rua. Você deve conhecer pelo menos 2 ou 3. Sim, eu conheço. Uma que é veterinária, né? No caso, ela comentou que ela é veterinária. A Luana. Isso, exatamente. E um outro também que é eletricista. Estudou na Unicamp e tudo. Chefe de cozinha, professor de educação física. Tem muitos. E eu fico imaginando, o que fazer para que essas pessoas resgatem essa autonomia e sejam inseridas na sociedade, trabalhando a capacitação para que elas possam voltar a trabalhar, né? O que fazer por ser portas abertas? Porque eu acredito que tem toda essa dificuldade, né? Sim. De estar trabalhando com eles. Sim. A gente, por exemplo, começou a desenvolver trabalhos depois toda essa experiência que nós adquirimos de não trazer um planejamento pronto. Esse é o primeiro ponto. Não se traz nada pronto para pessoas nessa situação e com a casa nesse perfil de portas abertas. Por quê? Você tem que conquistar essas pessoas. Nós estamos sentados num círculo aqui, já vamos começar a passar um filme. Esse é um método que a gente, por exemplo, usa muito. Por quê? Já vou passar um filme para eles, fala sobre Marshall, né? Acho que é Liberdade e Justiça. É um filme que fala sobre os negros, né? Fala sobre a questão da justiça, da liberdade, racismo, preconceito nos Estados Unidos. Então, eles prestam muita atenção em filmes, em temáticas, em palestras, que trazem todo o sentido para a realidade que eles vivem. E aí nós, depois de assistirmos esse filme, nós abrimos um debate, uma roda, uma conversa. Ainda que informal, a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque por ser porta aberta, de repente 4 horas da tarde abre o banho, né? Nós começamos o filme 2 horas. 4 horas eles entram para o banho e ficam aqueles que realmente querem participar. Esses que querem, pode não ser a maioria, mas esses que querem são aqueles que a gente entende que precisam estar ali, porque estão interessados nisso. Então, atingir o interesse deles é por meio da conquista, não é por meio da imposição. Porque regras, eles já não estão muito mais acostumados a obedecê-las. A gente tem as nossas regras internas aqui dentro do salão, não deitar no chão, não deitar com o cachorro. A gente tem as nossas regras que eles obedecem. Mas a conquista de entendê-los dá essa consciência da autorreflexão. A gente trabalha dentro do Instituto Semear com a filosofia, né, do Augusto Cury, né, da Escola da Inteligência. A gente trabalha dessa ideia deles conhecerem a si mesmos, deles terem a autorreflexão, né, aquela necessidade deles pararem para pensar e eles chegarem às conclusões. Trabalhar a autoestima também. Né? Autoestima. Temos voluntários, por exemplo, que eu entendo que também são educadores, que fazem as unhas das mulheres aqui. Verdade. Elas vêm com todo o amor. Nós trabalhamos não como voluntários, nós somos assalariados, nós estamos CLT, mas estamos aqui por amor. Que quando se abriu, por exemplo, os órgãos de referência em Campinas, eles tiveram muitas dificuldades de como se relacionar com essas pessoas, porque eram concursados. E eles vieram perguntar para nós como trabalhar com essas pessoas. Porque chegaram aqui e se depararam com uma outra realidade, né? Sim. É difícil mesmo. E a realidade da rua, ela é muito complexa, como eu disse. Ela é muito complexa. Cada pessoa tem sua história. E conhecer cada história é o ponto-chave. Não vem com planejamento pronto. Conhecer essas pessoas, ouvindo-as, criando um vínculo de amizade, de dar conselho, de ouvi-las, é importante. Mudar a história da vida delas
né? Eu acredito que tem uma frase, acho que é do Paulo Freire, eu não vou me lembrar da frase completa, que ele diz que a educação, ela não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, pessoas que transformam o mundo. Então a gente tenta e a gente dialoga com essas pessoas no desejo de criar nelas e a gente realmente enxergar nelas o potencial que elas têm. A gente tem aqui, o Alan está aqui gravando, ele sabe disso. A gente tem, por exemplo, oficinas de empreendedorismo, onde a gente conta histórias verídicas, pequenos vídeos, documentários de pessoas que conseguiram dar a volta por cima, pessoas que conseguiram, de alguma forma, voltar para o vínculo familiar, voltar para o vínculo do mercado de trabalho. Nós vivemos numa situação muito difícil no Brasil nos dias de hoje, onde o desemprego, mais de 12 milhões de pessoas, essas pessoas são vítimas, sim, dessa sociedade que nós estamos vivendo. É claro que algumas são parasitas, sabemos que existem os parasitas, aqueles que se aproveitam da boa vontade, porque percebe também que não há engajamento daquele que está também querendo ajudar, e se aproveita disso. Existe, não vamos negar. Talvez vocês que estão nos ouvindo devem pensar, existem muita gente que são folgadas, existe, nós sabemos, mas nosso trabalho é feito até para estes, porque somente quando eles enxergarem em nós e perceberem em nós um amor por eles de maneira prática, não só teórica, é que eles vão perceber que eles têm alguém que eles podem confiar. Porque lá fora, quando eu digo lá fora, eu digo fora dessas quatro paredes, existem pessoas que estão de olho neles também, com possibilidades de ajuda. Nós temos ONGs dispostas a ajudar, igrejas, pequenos grupos de empresários. Nós temos aqui não só igrejas que ajudam, temos grupos de amigos, motoqueiros, grupos de médicos, médicos, dentistas, voluntários médicos que têm vindo e têm feito mesmo um trabalho excelente, né? Porque nós vemos o cuidado, né? Muitas das vezes você não precisa de falar, apenas as atitudes falam por si próprio, né? Sim, e por exemplo, a gente pensa que na rua a maior necessidade que eles têm é comida, e não é. Não falta comida na rua. Na verdade, falta qualidade nutricional. Isso é verdade. Eles não têm uma qualidade nutricional porque eles comem aquilo que estão oferecendo a eles, né? É claro que aqui dentro do nosso instituto nós temos todo o controle de qualidade, porque está servindo aqui dentro, a responsabilidade da comida é nossa. Mas eles são abastecidos de comida o dia todo nas ruas de Campinas. Eles recebem marmita. Temos até agora esse episódio que aconteceu em Barueri, eles receberem uma bebida que matou 4 pessoas nessa semana, né? Realmente eu vi essa reportagem. Então, qual que é a necessidade deles? Não é só de comida. Na verdade, o que eles precisam é de atenção. Eles precisam é de amor, é de tempo, é de sentar com eles e conversar, é serem ouvidos, é mostrar a eles caminhos novos. Mas ele tem que olhar em nós não somente um funcionário que trabalha para cumprir o plano, para cumprir aquilo que a prefeitura ou a instituição pede. O que eles querem é uma pedagogia, vamos pensar assim, social, que liberta, que dá emancipação, que coloque eles no centro dessa pedagogia, no centro dessa nova vida que ele precisa. Que eles sejam vistos, né? Que eles sejam vistos, que eles sejam reconhecidos como atores da sociedade, não somente como marginalizados, porque é o que eles sentem e é o que eles são. Porque nós oferecemos a eles aqui no serviço comida, banho, higienização e também roupas, vestuário e também a própria coberta, né, para se agasalhar. Todos os dias eles passam pelas ruas e são tirados os direitos que eles têm, por exemplo, de ficar sentado numa praça. A polícia tira eles da praça. Se eles deixarem os pertences deles ao lado, coberta e tudo mais, a polícia tira com catatreco. Então, eles já têm essa dificuldade de permanecer fora daqui da instituição, né, da nossa ONG. Para eles, essa necessidade de atenção, eu me lembro que algo que ficou marcante para mim, a minha experiência mais marcante, foi logo no início, quando eu estava já nos primeiros 6 meses, uma pessoa que entrava dentro da nossa ONG, e ele chegava para tomar banho. Daí um dia ele chegou para mim e falou o seguinte: Rodrigo, eu estou muito feliz, eu estou
eu preciso compartilhar algo com você. Você sabe que eu estou na rua já há muitos anos e tudo, e eu arrumei um trabalho. Agora, a partir de agora, eu vou trabalhar, e eu vou morar no trabalho. Eu vou ser caseiro. Como caseiro, eu posso morar no sítio onde, ou na fazenda, no sítio, eu não lembro, que ele disse. Ele falou para mim assim, eu posso pedir uma coisa? Eu pensei assim, ele vai pedir dinheiro para ir até esse local de trabalho e tudo mais. Eu falei, claro, pode pedir. Ele falou assim, eu não tenho ninguém para compartilhar isso. Eu posso te pedir um abraço? E ele pediu um abraço para mim. Olha isso. E aquilo, coisa tão simples, né? Tão simples. E aquilo fez toda a diferença para ele, porque eu o abracei, ele chorou, eu chorei. Ele falou assim, eu não tenho família para compartilhar essa alegria, eu tenho você. Então isso também ensina essa construção. Existem ferramentas pedagógicas que nós temos aqui, algumas oficinas que não funcionaram. Não funcionaram por quê? Porque a gente chegou com a ideia estabelecida para ser desenvolvida e não ouvimos o que eles realmente precisavam. E a gente se frustrou. Então, quando se coloca aqui para que eles assistam, às vezes existem grupos que estão juntos, mas existem aqueles que eles não querem se envolver com ninguém. Esses que não querem se envolver com ninguém, eles precisam de ainda mais atenção, porque pode se desenvolver tanto a depressão, muitos suicídios. A cada 42, 43 minutos uma pessoa tira a própria vida no Brasil. Sim. Eu me lembro que eu passei aquele filme do Augusto Cury, por exemplo, sobre Vendedor de Sonhos, que fala sobre suicídio, sobre morador de rua que ajuda aquela pessoa a não pular. Aquilo gerou dentro do grupo uma reflexão muito legal, porque eles vivem essa situação, eles estão em situação de rua, então eles viram a importância de uma pessoa que está na rua na vida de outra pessoa também. O que a gente acaba aprendendo com eles é que a ajuda sem engajamento só piora a situação que eles estão vivendo. O educador social, ele precisa ser engajado na causa. Como assim? Não simplesmente ser apenas um funcionário. Ele tem que realmente se preocupar com a pessoa em si. Isso vai trazer a valorização da história de vida dele. A pedagogia formal, a pedagogia da escola, ela vai valorizar o ensino formal. Já a pedagogia social, ela vai valorizar a pessoa, a sua história, o seu contexto social. Ela vai dar autonomia e liberdade a essa pessoa. E essa liberdade para construir um novo começo, para recomeçar, porque recomeçar às vezes é mais difícil do que começar. Mas para isso é necessário o primeiro passo. Esse primeiro passo se dá por meio da valorização do indivíduo. Não dá para trazer um projeto que abranja todas as pessoas no mesmo momento. Cada pessoa terá uma particularidade, uma preferência a ser atendida e atingida por uma oficina que nós oferecemos. Nós oferecemos oficina, por exemplo, de jogos. No meio dos jogos eles interagem, há competição, há aprendizagem no perder, há o contato, o bate-papo no xadrez, no dominó, na dama, eles se envolvendo em equipe. Nós temos também a oficina, muitas vezes de artes, nós colocamos para eles algumas coisas para que eles possam fazer, desenvolver. Oficina de filme ou de vídeo, que é essa abordagem, é a deixa que nós precisamos para conversar um pouco com eles, saber fazer com que eles pensem um pouco, debater ideias, sem acusá-los, mas para que eles mesmos possam pensar numa mudança de vida, numa transformação. Nós temos também oficina de música. Muitas vezes não dá para ser feito por falta de material, mas quando há a possibilidade de fazer oficinas de músicas, nós também oferecemos. De alguma forma, as igrejas trazem, principalmente aos finais, no final do ano, sempre as igrejas vêm para trazer um momento melhor para que eles possam se sentir melhores, Então, oficinas, nós temos oficinas de saúde e higiene, que é oferecida pela nossa assistente social. Ela sempre está trazendo coisas novas para eles, eles têm atendimento lá fora com o hospital de rua, que acabam atingindo, consultório de rua, exatamente, que eles são atendidos. Sim. Então assim, eles têm
um cuidado do poder público? Tem, mas é muito mais que isso que eles querem. Então essa transformação ela vai ocorrer por meio sim do desejo deles de transformação, mas principalmente das pessoas ao redor deles, não trazendo só a comida, o prato de comida, mas trazendo esperança, trazendo atenção, trazendo o toque. Eles gostam de ser tocados. Certa vez um educador social veio trabalhar aqui, toda vez que tocava a mão deles, lavava com álcool, com medo de pegar alguma bactéria. É prudente? Sim, para sua proteção pessoal, mas não pegou bem para ele, né? Eles começavam a ver, eles não estão nem tocando na mão em nós. Então, nós temos nossos cuidados, mas nós sabemos que o que eles mais querem é serem tocados, é serem ouvidos, é serem valorizados como indivíduos da sociedade onde eles estão, né? Nesse contexto todo. Então, acho que partindo por esse lado, não fazendo um planejamento pronto, ouvindo, estando junto deles, eu acho que dá para mudar. Se não dá para mudar todo o contexto, mas dá para se mudar, algumas pessoas a gente consegue ver elas sendo transformadas pela educação social. A educação que valoriza, que dá conselhos, que orienta, porque o papel aqui nosso do educador social é ser uma ferramenta de ajuda do serviço social, que a Andréia faz, que a pedagoga, ela está de férias, orientando, dando assistência, dando atenção, acima de tudo, né? Eu acho que é nesse sentido que nós conseguimos. Eu gostaria que você trouxesse algo assim, para a gente ter uma base do que é ser um educador na Fundação Casa, que já é um outro tipo de público, embora que marginalizados também estão presos lá. Então eu quero saber sobre como é ser educador neste lugar. Bom, é uma pergunta muito importante, por quê? Porque a Fundação Casa, ela tem a educação formal e a educação profissionalizante no período da tarde. No período da manhã, eu trabalho como professor de História e Filosofia para os ensinos de sexto ano a nono ano, que são multisseriados. E o período do ensino médio, que é do primeiro ao terceiro ano, tudo numa sala só, né? Do primeiro ano do ensino médio ao terceiro ano numa sala, e do sexto ao nono ano em outra sala. Então, o ensino é formal, é um ensino que eu sou professor não da fundação, eu sou professor da escola vinculadora, que atende a Fundação Casa. Não se tem como pensar a educação formal também sem pensar nos projetos. A Fundação Casa trabalha muito com projeto, e o projeto é onde vai entrar o trabalho do educador social. A gente acaba sendo um educador social também na Fundação Casa, porque os projetos são, por exemplo, nós estamos trabalhando agora o projeto de violência doméstica, violências de uma forma geral. É o contexto que eles estão vivendo. É o contexto que nós podemos trabalhar com várias outras ferramentas, não só da lousa giz e a saliva. A gente vai ter possibilidades de trazer uma série de contribuições, seja por vídeo, seja por palestras, seja por debates dentro da sala de aula, da realidade deles. E isso é uma abertura que nós temos dentro da Fundação Casa, que é importante. Por exemplo, você que está fazendo pedagogia, na Fundação Casa tem também o ensino de alfabetização, que é do primeiro ao quinto ano, né? Primeiro ano até o quinto ano, tudo numa mesma sala. Tem muitos menores de idade, né, que não são alfabetizados, ou os que são alfabetizados, mas têm uma dificuldade gigantesca, né? São analfabetos funcionais, podemos dizer assim, que estão no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, que a progressão continuada promoveu isso, né? Então, é uma experiência maravilhosa na Fundação Casa. Por quê? Porque lá existe um trabalho multidisciplinar com a segurança, o pedagógico, o psicológico, o trabalho das psicólogas, da equipe pedagógica em si, e também dos seguranças. É um trabalho interligado, é um trabalho que faz com que eles se comprometam em aprender também, né? Eles são obrigados, nesse sentido, para cumprir a medida, a estarem na sala de aula, mas aquilo acaba sendo para eles uma experiência maravilhosa, uma experiência diferente. Por quê? Aqui fora você tem 50 alunos dentro de uma sala de aula, 40, lá você tem 15, 10, às vezes 4, 5. Então há uma facilidade de trabalhar com esses projetos pedagógicos, porque o próprio PPP deles, né,
faz com que haja essa abertura, né? O projeto pedagógico, político pedagógico, foi construído em cima de projetos para que o professor seja um educador social. É claro que existe a resistência do Estado em si para que reconheça-se isso. Eles pedem, por exemplo, avaliações que não são necessárias, porque eles não atingiram aquele objetivo. Sim. Nós cumprimos isso que o governo pede, mas nós, acima de tudo, olhamos para o aluno de uma forma integral, de uma forma onde que nós possamos olhar para ele e incentivá-lo à transformação, à mudança. Isso é importante. Então, a minha experiência na Fundação Casa como professor, não também consigo desvincular a minha função como educador social, porque lá eu também consigo desenvolver a educação social, a educação dos oprimidos, porque lá eles são também muito oprimidos pelos amigos, oprimidos por série de fatores, pela sociedade, porque também, claro, cometeram um erro, sim, cometeram, mas nós sabemos que muitos dos que estão lá, se tivesse numa outra faixa social, não estariam. Eu tenho presenciado isso muitas vezes. Então a gente tem que trabalhar em cima disso também, mostrando a eles que eles têm poder de transformar a vida deles por meio da educação. Que bom. E como eles veem o educador lá dentro? Com muito respeito. O educador lá é visita. Lá o educador, a visita é sempre mais respeitada do que a segurança. Se tiver algum tipo de rebelião lá dentro, eu já passei por pelo menos uma lá, muito forte, o professor, o educador, ele é respeitado, ele é valorizado. É claro que existem um ou outro educador, principalmente o educador masculino, onde há mais enfrentamento. A mulher muito, muito respeitada. O educador masculino também, só que ele tem que tomar cuidado no jeito que ele fala, no jeito que ele se posiciona, porque eles estão num ambiente hostil, um ambiente onde eles estão cumprindo uma medida em regime fechado, onde eles têm que cumprir uma série de ordens e regras que na casa deles eles não cumpriam, como aqui também. Então lá eles olham para nós com um olhar de carinho, um olhar de respeito, um olhar diferenciado, sim, do que eu tenho mais dificuldade para dar aula na escola formal aqui fora do que lá dentro da Fundação Casa. Que bom. Bem, eu quero agradecer as contribuições que você nos trouxe. Isso nos ajudará muito a fazer algumas reflexões dentro da pedagogia social. Muito obrigado e até mais. Obrigado, eu que agradeço, Claudete. Até mais.